querida, família real muito querida, soube utilizar o seu poder de maneira equilibrada, né, uma postura de estadista, e trabalhou com nomes aí que permeiam, né, nossa imaginação e também os livros de história, assim como várias séries, como The Crown, por exemplo, como Winston Churchill, a própria Margaret Thatcher, o Tony Blair. E uma postura de liderança mundial também, Vitor, durante muitas décadas, de uma maneira apartidária. Tem uma série no Netflix que fala sobre toda a história, né, da monarquia e mostra a rainha também até com um lado mais humano. Muita gente sempre teve na imaginação aquela rainha distante e mostra o lado humano da rainha, o lado depois da aproximação dela com o público britânico. Sem dúvida nenhuma, uma rainha que foi firme na defesa das tradições, do conservadorismo também, da família, da fé cristã. E hoje o mundo está aí chorando. Acho que ainda vamos falar muito nos próximos dias sobre a morte da rainha. E a pergunta que fica também, né, agora o mundo vai começar a questionar se o já rei Charles ele vai conseguir segurar aí com mãos firmes o legado que a mãe deixou. E daqui a pouquinho os nossos comentaristas vão falar também, claro, sobre a morte da Rainha Elizabeth II, mas antes a gente traz aqui para a conversa também o jornalista Luiz Cavalgutti, parceiro nosso aqui da Jovem Pan, que vai falar um pouquinho mais para a gente também. Boa noite, Cavalgutti. Boa noite, Ana Paula. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Ô, Cavalgutti, como é que foi preparado esse momento? A gente sabe que já há um protocolo estabelecido, né? Não de agora, já de há muitos anos, a realeza britânica já tinha todo um cerimonial previsto para o dia do falecimento, da confirmação da morte da Rainha Elizabeth II. O que prevê esse cerimonial que já estava desenhado e quais passos já aconteceram, o que já foi feito, o que ainda vai acontecer nos próximos dias? Queria que você detalhasse esse processo todo para a gente. Exatamente. Eu tenho muitas peculiaridades. Esse fato ele vem sendo tratado lá no Reino Unido como o fato mais importante desde a Segunda Guerra Mundial, vem sendo tratado pelos políticos, pela imprensa, com toda essa importância. Então é uma coisa para a qual os britânicos eles são realistas, eles já estavam se preparando para isso há anos, talvez até há décadas. Quando eu trabalhei no Reino Unido para a BBC, eu lembro que era comum, todo ano a gente tinha um treinamento para se acontecesse um falecimento na família real. E aí podia ser a Rainha Elizabeth II, o Philip, o rei Charles ou o próprio William. E é um protocolo muito importante. E isso reflete até a questão do tradicionalismo, a questão da estabilidade da monarquia britânica. Essa é a imagem que eles querem passar. Para se ter uma ideia, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o reino, a coroa britânica, ela não fica vaga. Então, a partir do momento em que a Rainha Elizabeth II morreu hoje, automaticamente o príncipe Charles passou a ser o rei Charles. O trono britânico não fica vago, não tem que esperar uma coroação, não tem que esperar uma cerimônia formal. Ele já é o rei. Mas o que vai acontecer daqui para frente? Amanhã deve acontecer, ele está no castelo de Balmoral, na Escócia, ele deve voltar para Londres, deve haver uma comunicação formal para ele, mas a coroação não vai acontecer agora. Aliás, pode durar meses até a coroação oficial do rei Charles III. O que vai acontecer vai ser um processo de cerimônias fúnebres. O funeral da Rainha Elizabeth II ele deve acontecer em mais ou menos 10 dias. Até lá vai acontecer uma série de celebrações, uma série de cerimônias públicas para que o povo britânico consiga se despedir da rainha mais longeva que eles já tiveram. A gente lembra que a maioria dessas pessoas, dos cidadãos britânicos, só conhecem a Rainha Elizabeth II. Ninguém pegou uma pequena parte aí da sociedade, pegou o reinado do rei George VI. Então, isso abala profundamente a sociedade britânica. Também deve haver a chegada de chefes de Estado do mundo inteiro para este funeral. Então a gente não deve ver o enterro da rainha, pelo menos aí deve durar mais de 10 dias,
todo esse processo, e só depois disso que vai se começar a falar da coroação do rei Charles III. E o que a gente pode frisar em cima disso, Vitor, é principalmente um exemplo de monarquia constitucional. Se a gente pensar no poder aí da rainha, todo mundo fala, a rainha é uma rainha da Inglaterra, ela não tem poder nenhum. Na prática não é isso. É que a rainha Elizabeth, ela decidiu não exercer o seu poder, tanto para um lado, para o Partido Trabalhista ou para o Partido Conservador. Ela se manteve neutra durante esses 70 anos de reinado, exceto na crise de Suez, quando ela teve que entrar na política e indicar um primeiro-ministro, porque o parlamento não conseguiu chegar a um entendimento. Então esse é o legado que ela deixa, um exemplo para o mundo de monarquia constitucional que funcionou por 70 anos. José Maria Trindade, o Augusto está na escuta, pode fazer sua pergunta também. Salve, Zé, boa noite. É um dia realmente triste, é um símbolo, né? Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, colegas de bancada aqui. Quando eu estive em Londres, eu vi ali que há sim um culto à família real, mas nem todos assim gostam da monarquia eu chego a dizer que há uma divisão hoje no Reino Unido sobre essa situação. Há algum perigo disso se desfazer de uma hora para outra aí? Ou o Reino Unido depende dessa família real? Boa noite, Maria, é um prazer falar contigo. De fato, as novas gerações, elas é um pouco contraditória essa questão da monarquia. As novas gerações, muitas delas se opõem a Grã-Bretanha ser uma monarquia constitucional. Os jovens se perguntam por que nós temos que sustentar uma família real, que é caríssimo. Eles têm castelos, eles têm aí uma série de propriedades, eles estão mantidos até pelo pagamento de impostos dos britânicos. Então muitos dos cidadãos britânicos, eles se questionam, muitos deles ligados aí a alas mais liberais, aí de pensamento mais liberal, falam por que nós temos que pagar por tudo isso. Então sim,